Você nem sempre pode dizer o que algo é, apenas olhando para ele. Às vezes, você nem consegue dizer o que é mesmo se o estudar, perguntar a especialistas, ou convidar cientistas para dar uma olhada. Quando ninguém pode lhe dar as respostas que você precisa, você tem um mistério em suas mãos. E nós amamos descobertas misteriosas, sejam parcialmente compreendidas ou sem nenhuma explicação. Todos os itens que você está prestes a ver neste vídeo são descobertas que nos deixaram com mais perguntas do que respostas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Leão de Geta, Etiópia. A escultura em pedra conhecida como Geta Lion, ou Leão de Geta, na Etiópia, foi descoberta por arqueólogos em 1843. Isso significa que tivemos mais de 150 anos para estudá-la, mas ainda não sabemos quase nada sobre suas origens. A estátua pode ser encontrada no topo da colina de Tika Beret, onde os moradores dizem que está desde o início dos tempos. Os historiadores nem conseguem concordar se é uma representação literal de um leão ou se é uma escultura de uma forma mítica, mais parecida com a esfinge egípcia. Um trio de monogramas, incluindo uma cruz cristã, foi esculpido nas patas do leão, o que pode conectar o leão de Geta com o início do cristianismo na Etiópia, durante o século IV. Mas é perfeitamente possível que a estátua já fosse antiga quando a cruz foi esculpida nela. O leão é um importante símbolo nacional na Etiópia, mas nenhuma outra escultura desse tipo foi encontrada no país. Embora alguns sugiram que a estátua esteja relacionada ao Império de Aksum, do século I, é improvável que seja possível datar com precisão a obra agora, porque gerações de turistas foram autorizados a pisar nela para tirar fotos sobre a sua cabeça. Quem teria feito o Leão de Geta, e quando fez? Qual era o seu propósito? Infelizmente, estas são perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Número 7. Tumba de Kapili Kaya, Turquia. Göbekli Tepe é o centro das atenções quando se trata de monumentos antigos na Turquia, e talvez com razão, mas essa atenção às vezes vem às custas de outras maravilhas antigas que merecem ser mais conhecidas. Uma dessas maravilhas é a tumba de Kapili Kaya, escondida no alto de uma montanha ao norte de Tsorum. Você poderia ignorar a existência da tumba mesmo se soubesse sobre ela, porque a entrada é pouco auspiciosa e bem escondida. Mas uma vez que você está em frente a ela, imediatamente fica claro que você está lidando com uma magnífica realização de construção do passado. Ninguém sabe quem construiu esta tumba, e ninguém sabe quem foi sepultado no local. O melhor palpite dos arqueólogos é que se trata de um produto de 2200 anos, do período helenístico, feito para um comandante militar chamado Icésios, mas isso apenas porque a palavra Icésios está gravada na rocha, dentro da tumba. Poderia facilmente ser grafite, adicionado posteriormente, como os exemplos mais atuais que vandalizaram a magnífica estrutura. Esculpir uma enorme tumba em forma de cubo, direto na encosta de uma montanha, seria um processo incrivelmente difícil há milhares de anos, e nem sabemos a quem dar o crédito. Certamente foi construída para alguma importante pessoa. Mas quem era? E quando isso ocorreu? Número 6. Megálitos e ruínas de Teymiusa, Turquia. Entre as poucas coisas que alguém pode dizer com certeza sobre os megálitos e ruínas de Teymiusa, é que eles existem fisicamente. Há sarcófagos romanos entre eles, e estão cobertos de inscrições lícias. Além disso, quase tudo que pensamos saber sobre eles é baseado em suposições. Você encontrará a misteriosa cidade antiga, e sua necrópole, perto da vila de Utais, na Turquia. A história da cidade é desconhecida, e nenhuma moeda foi encontrada entre os megálitos, o que implica que provavelmente não havia moeda corrente. Algumas das inscrições lícias foram datadas de 2400 anos atrás, mas é possível que os próprios megálitos sejam significativamente mais antigos do que isso. A necrópole da antiga cidade de Teymiusa fica na parte mais oriental, com algumas tumbas em estilo romano e alguns outros monumentos de pedra mais estranhos, que lembram barcos virados ao contrário. Há tumbas esculpidas diretamente nas rochas, e algumas das sepulturas foram construídas em formato de casas, incluindo uma que apresenta o relevo de um homem nu,
acompanhado por uma inscrição que identifica o seu ocupante como Cluva Nimie. Da antiga cidade de Teimilsa restaram as ruínas e um mistério. Toda a história deste lugar se perdeu no tempo, e não parece provável que algum dia a encontraremos novamente. Número 5. Tassili Nujir, Argélia. A teoria de astronautas do passado é algo em que você acredita ou não. Ou você está intrigado com a ideia de que visitantes do espaço sideral ou do futuro vieram visitar nossos ancestrais há milhares de anos, ou acha todo o conceito ridículo. Não cabe a nós julgar as suas crenças. Apesar de não haver comprovação científica, é um assunto bastante debatido, e concordamos que há vários achados do passado que intrigam e alimentam as teorias. Se você está inclinado a acreditar nisso, provavelmente apontará para coisas como as pinturas rupestres de Tassili Nujir, na parte argelina do deserto do Saara, como evidência. As pinturas são incrivelmente detalhadas, inegavelmente antigas, e parecem mostrar criaturas humanoides usando roupas, luvas e capacetes, do tipo que os astronautas ainda usam hoje. As pinturas têm pelo menos 10.000 anos, mas podem chegar a 15.000 anos. Tudo mais que está pintado nas cavernas, de animais a montanhas e rios, parece ter sido desenhado a partir de coisas que os antigos artistas teriam visto em suas vidas cotidianas. Se tudo o que eles pintaram foram as coisas do ambiente que os cercava, de onde tiraram a inspiração para essas figuras parecidas com astronautas? Quer você esteja ou não disposto a considerá-las como evidência de visitas extraterrestres à Terra no passado, você deve admitir que são peças fascinantes e inexplicáveis de arte rupestre. Número 4. Toro Muerto, Peru. Enquanto estamos no tópico de marcas antigas inexplicáveis feitas em pedra, vamos falar sobre o local conhecido como Toro Muerto, no deserto peruano. O nome se traduz em português como Touro Morto, e você encontrará o local e sua coleção de petróglifos antigos na província de Castilha, no Peru. Curiosamente, ninguém sabe por que a área se chama Toro Muerto. A referência ao animal nem aparece nos mitos ou lendas locais. Parece que o nome foi passado de geração em geração por séculos, e sua origem foi esquecida. O mesmo acontece com o conhecimento de quem fez esses petróglifos no deserto. Eles estão riscados e esculpidos em todo o chão do deserto, e também nas superfícies de mais de 3.000 rochas vulcânicas. Apenas rochas vulcânicas foram decoradas desta forma, com rochas não vulcânicas intocadas, então parece que a origem da rocha foi importante para quem fez essas marcações. As gravuras mais antigas remontam a pelo menos 2.000 anos atrás. Mas não podemos descartar a possibilidade de que essas esculturas sejam mais antigas do que isso. Os candidatos mais prováveis são a cultura Paracas, de cerca de 2.800 anos atrás, e o Império Wari, que se sabe ter habitado a área há 1.500 anos, e poderia ser responsável pelas mais recentes. Este é o maior complexo de arte rupestre da América do Sul, e no entanto, carecemos muito de conhecimento sobre ele. A origem e função desses petróglifos ainda é um mistério. Número 3. Basílica do Mártir Desconhecido, Israel. Em outubro de 2019, arqueólogos em Israel descobriram os restos de uma antiga igreja, não muito longe de Jerusalém. A basílica é uma descoberta de tirar o fôlego, contendo vestígios de mosaicos incríveis e belas janelas de vidro. Parece datar de 1.500 anos atrás, do século VI. Há até uma inscrição nas ruínas que dedica a basílica da era bizantina a um glorioso mártir. Mas aqui está o problema. Os historiadores não têm ideia de quem poderia ter sido esse misterioso e glorioso mártir. O templo foi encontrado durante trabalhos de escavação antes da construção de um novo conjunto habitacional em Beit Shemesh, e acredita-se que tenha sido um destino de peregrinação por séculos, continuando a atrair peregrinos durante o período islâmico inicial. Teria sido um enorme complexo quando ainda estava de pé, cobrindo quase 470 metros quadrados, com mais um enorme pátio em frente à entrada principal. Isso a torna muito maior do que a média das basílicas da época, e a natureza ornamentada dos mosaicos sugere um local de grande importância. Portanto, o mártir a quem foi dedicada deve ter sido uma figura histórica muito importante.
É muito estranho que nenhum registro de seu nome tenha sido deixado no local. Quem teria sido esta pessoa? E por que sua identidade foi ocultada? Número 2. Pedra de Bourne, Estados Unidos. A história do artefato conhecido como Pedra de Bourne é um pouco confusa, então vamos juntar a narrativa oficial da melhor maneira possível. Acredita-se que a pedra já foi usada como entrada de uma casa de reunião de nativos americanos em Bourne, no Massachusetts, Estados Unidos, durante o século XVII. Foi vendida quando a casa de reunião foi fechada, e depois negociada de um colecionador particular para outro, até se tornar uma peça de museu no início do século XXI. Não seria mais valiosa do que qualquer outro pedaço de granito de 300 libras, não fosse pelas inscrições em sua superfície. O historiador Belry Fell estudou a pedra na década de 1970 e afirmou que a inscrição está escrita em uma antiga língua ibérica, traduzida como: "Eu proclamo a anexação". Rano toma posse desta pedra. Pesquisas subsequentes afirmaram que Fell estava errado, e que as inscrições na pedra seriam na verdade nórdicas, com possíveis origens remontando aos exploradores vikings do Novo Mundo. Outros sugeriram que seria de origem fenícia. Essas teorias foram refutadas pelo especialista em runas Michael Barnes, que insiste que o texto não é nórdico, e não parece com qualquer outro idioma europeu conhecido. Mais recentemente, o arqueólogo Craig Chartier sugeriu que as inscrições podem ser hieróglifos pré-históricos de nativos americanos. Se forem, não temos ideia de como traduzi-los. Se não forem, não sabemos a quem acreditá-los, e assim o mistério continua. Número 1. A Cidade Branca, Honduras. Arqueólogos trabalhando na escavação de um sítio em Honduras há alguns anos, esperam poder confirmar que a lendária Cidade Branca de Honduras foi finalmente encontrada, depois de séculos de procura e lendas. Também apelidada de Cidade do Deus Macaco, está escondida na selva em La Musquitia, na costa leste do país. Os trabalhos andam em ritmo lento, devido ao difícil acesso ao local, e pela necessidade de escolta armada. Este é um lugar diferente de qualquer outro em Honduras. Embora muitas das antigas ruínas do país sejam consideradas maias, esta não é. Os jarros, tigelas e outras cerâmicas parecem ter sido deixados para trás por uma cultura diferente, até então desconhecida. A maioria dos artefatos encontrados até o momento tem entre 600 e 1000 anos, e é coberta por gravuras de lagartos, pássaros, onças e figuras humanas. Imagens utilizando a tecnologia LIDAR indicam que estruturas mais antigas podem estar ainda escondidas. Bem no meio das ruínas está o que parece ser um grande assento cerimonial de pedra, possivelmente um trono, também com a escultura de um jaguar. A primeira menção registrada sobre a cidade perdida é datada de 1544, nos escritos de um bispo espanhol, mas nenhuma evidência física foi encontrada antes de 2016. Os grupos indígenas da área têm lendas sobre o local, que falam que era uma enorme cidade, de muitas riquezas, construída há 3000 anos atrás. Segundo as histórias, o local misterioso e paradisíaco abrigava uma avançada civilização perdida. Esse mistério talvez possa acabar em breve, mas ainda não. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de misteriosas descobertas e achados que não podem ser totalmente explicados. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!